É, por volta da década de 60, um cara chamado John Lilly, ele fez um experimento com golfinhos. Ele estudou a rede de comunicação telepática dos golfinhos, de modo que ele percebeu que os golfinhos eles se comunicavam de um modo muito semelhante à estrutura do inconsciente coletivo humano, que o ser humano ele se comunica de um modo telepático também, apesar de que a maioria dos seres humanos não faz ideia de que isso aconteça, mas acontece a todo momento. Nós nos comunicamos não somente por via oral, escrita ou qualquer outra forma de comunicação, mas nos comunicamos também por vias telepáticas. E existe uma internet mental psíquica que o Jung batizou de inconsciente coletivo, que é por onde trafegam essas informações mentais telepáticas de toda a humanidade. Então, o John Lilly ele percebeu que os golfinhos eles possuem, né, um inconsciente coletivo muito mais sofisticado do que o inconsciente da humanidade. Só que, diferentemente dos humanos, os golfinhos eles se comunicam de um modo consciente. Então, o inconsciente coletivo dos golfinhos, na verdade, é um consciente coletivo, porque eles fazem isso de modo deliberado. Eles se comunicam de um modo consciente. Eles sabem o que eles estão fazendo. Essa comunicação ela ocorre a partir de ondas sonoras vibratórias que eles enviam na água, e essas ondas elas vão de encontro até a mente do outro golfinho, e assim a coletividade dos golfinhos estabelece uma comunicação telepática extremamente eficaz e também funciona como uma internet mental em larguíssima escala, no qual eles realizam upload e download de arquivos mentais. Eles fazem isso de modo autônomo. Eles sabem desse mecanismo, eles utilizam esse mecanismo. Então, estudando a rede telepática de comunicações dos golfinhos, o John Lilly acabou aprendendo minuciosidades sobre as comunicações telepáticas dos seres humanos e aprendeu também sobre o inconsciente coletivo da humanidade. Ele descobriu que a gente só utiliza o inconsciente coletivo de modo inconsciente por conta da nossa prisão sensorial, porque nós estamos muito entorpecidos pelas nossas sensorialidades corpóreas, né? O tato, olfato, paladar, audição, visão. Essas coisas elas nos prendem muito, elas nos narcotizam bastante. E é por isso que a nossa mente se transformou num corpo, num software desvairado, que a gente não exerce controle nenhum. E é por isso que as nossas comunicações telepáticas são inconscientes, porque como a gente está muito preso ao tato, à audição, paladar, essas coisas, a gente não se vale muito da nossa mente de modo consciente. Então tudo o que a mente faz é de um modo, na imensa maioria das vezes, é de um modo inconsciente. Então o John Lilly, sabendo disso, construiu uma câmara de privação sensorial, que era um tanque onde ficava imerso na água. E essa água ela tinha composições salinas, ou seja, tinha sal na água, para ele poder ficar sempre mantendo o corpo dele hidratado. Então ele fez esse tanque de privação sensorial e a partir disso ele conseguiu alcançar estágios mentais muito sofisticados, porque como ele estava com todos os sentidos dele bloqueados, então ele tinha uma possibilidade muito maior de usar a mente de um modo consciente. Então, utilizando a mente de um modo consciente,
ele conseguiu explorar outras possibilidades da mente, conseguiu se conectar no inconsciente coletivo da humanidade de modo consciente, de maneira a realizar upload e download de arquivos no inconsciente coletivo. E depois de um tempo, a coisa foi ficando tão refinada que ele conseguiu se conectar com inconscientes coletivos de outras criaturas e se comunicar de modo psíquico, telepático, mental e comungar de conhecimentos com essas outras criaturas. Muitas delas eram criaturas que nem pertenciam a essa rede de acontecimentos planetários que nós conhecemos, consciências cósmicas, alienígenas. Ele entrou em contato. E isso foi uma descoberta muito interessante. O John Lilly escreveu vários livros a respeito disso, mas caiu no esquecimento, né? Igual aconteceu com o Nikola Tesla, igual acontece com a maioria dos grandes gênios da humanidade, né? Quando fazem descobertas que comprometem a manutenção do sistema de controle, eles são sempre varridos para debaixo do tapete. Ninguém nunca ouve falar deles, né? Principalmente em países atrasados como o Brasil, que as pessoas não têm tempo para absolutamente nada, além de lutar eternamente pela sobrevivência. Aí é que você não vai ouvir falar mesmo desses caras. Mas vale muito a pena pesquisar o John Lilly, porque esses estudos que ele fez esquadrinhou minuciosamente as propriedades do inconsciente coletivo humano e também funciona como uma espécie de itinerário, de tutorial que ensina você até mesmo a construir essa câmara de privação sensorial e utilizar as propriedades conscientes da tua mente de maneira a se conectar no inconsciente coletivo tanto planetário quanto o inconsciente coletivo de outras entidades, de outras redes de criaturas e suas comunicações mentais. E isso deságua no conceito de ressonância Schumann, né? Porque a ressonância Schumann fala sobre a existência de um ruído de fundo planetário que regula as percepções neurais das criaturas, né? Assim como também o relógio interno das criaturas. Então, é sabido que existe uma tecnologia do sistema de controle que manipula as frequências a frequência da ressonância Schumann. Porque se você manipula a frequência da ressonância Schumann, você manipula o modo comportamental das pessoas. Você manipula o modo como as pessoas encaram a vida, como elas pensam na vida, como elas raciocinam na existência. Porque a ressonância Schumann é basicamente o tom da música em que as pessoas cantam, né? É o tom da música planetária. Então, se você regula o tom da música, você regula o modo como as pessoas vão cantar essa música. E a ressonância Schumann, atualmente muito se fala sobre ela, mas a gente não dá a devida importância que essa descoberta merecia ter. Porque se a gente parar para pensar, a gente vai ver que a ressonância Schumann foi uma das maiores descobertas da humanidade, porque ela revela que existe algo que regula o modo como as criaturas se comportam nesse mundo, o modo como as criaturas vivem nesse mundo. A gente pode até mesmo dizer que a ressonância Schumann está por trás da índole das criaturas desse mundo, sabe? Algo realmente muito interessante. E existem várias tecnologias secretas de controle da vibração da ressonância Schumann. Inclusive até por isso que a gente está tendo uma sensação de que o tempo está passando muito rápido, né?
Como nunca antes na história da humanidade, os seres humanos tiveram essa sensação explícita de que o tempo está passando numa velocidade incrivelmente veloz. É justamente por conta das manipulações da frequência Schumann. Porque é, antigamente a frequência Schumann no máximo batia na casa de 8.0, 7.8, por aí. Aí da década de 80 até os dias contemporâneos, eles foram mexendo na ressonância Schumann, mexendo, até chegar que hoje em dia ela bate facilmente na casa da frequência 12 Hz, 13 Hz. Isso muda não somente a nossa índole, os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, os nossos desejos, os nossos processos internos, como também muda o nosso relógio biológico, o modo como a gente se conecta com esse fluxo temporal, né? Então, o nosso fluxo temporal realmente ficou literalmente mais acelerado por conta dessas modulações na frequência Schumann, entendeu? Isso é algo factível, é verídico, está acontecendo nesse exato momento e é algo a se pensar, né? Antigamente o dia costumava ter 24 horas, hoje, com tantas alterações na frequência Schumann, sei lá, o dia reduziu para 15, 16 horas. Porque o modo como a gente sente o tempo, o fluxo temporal, ele é alterado conforme o modo como a gente capta o modo conforme a vibração da frequência Schumann. Então, quanto mais acelerada for a frequência Schumann, mais acelerado vai ser o tempo, o modo como a gente percebe o tempo. E por falar em tempo, existe aquele conceito do infinito, né? Daí, de vez em quando eu fico pensando, pô, mas o que é o infinito, né? Aí, um dia desse eu tava pensando no infinito e aí me apareceu aquele símbolo do infinito, que é aquela imagem do oito deitado, né? O símbolo do infinito, o oito deitado. Então, pô, me veio assim, né? Pô, infinito, cara, o que é? É uma coisa que não tem fim, uma coisa extremamente grande ou extremamente pequena. Aí, pô, o infinito, a gente fala que o, o tempo é algo infinito. Mas o que é o infinito? Algo que nunca termina? É algo que não possui um fim? Aí eu percebi que a resposta se encontra no próprio símbolo do infinito. Porque o que é o símbolo do infinito? O símbolo do infinito é algo finito, mas que se repete infinitas vezes. Então, a partir disso, a gente pode deduzir que o infinito é repetição. Que o infinito não é algo eterno, algo sem fim, algo sem início. O infinito é algo finito, mas que se recicla incontáveis vezes, que se repete infinitas vezes. E falando nisso, a gente facilmente cai naquela concepção de universo fractal, multiversos multidimensionais fractais. Por quê? Porque eles são infinitos. E se eles são infinitos, eles não são algo eterno, mas são coisas que se repetem. São coisas que se repetem. E aí eu fico lembrando, né? Na época que eu cursei o ensino médio, na escola que eu estava matriculado, tinha a opção de você cursar o ensino médio junto com um ensino técnico. E eu, por algum motivo, escolhi cursar informática. Aí nas aulas de informática, eu percebi que sempre existe que quando você faz uma programação de software, você precisa escrever um monte de código, sequência numérica, tag. E
às vezes, de vez em quando você tem que fazer umas coisas muito complexas, sabe, para ter um determinado resultado na programação e configuração de um software. Mas só que, tipo assim, os grandes programadores, eles têm sacadas assim geniais na hora de produzir um software. E nessas aulas aí de informática eu percebi que sempre existe uma saída mais simples para fazer algo complexo. Sempre existe um jeito muito simples para fazer algo complexo. Ou seja, para toda complexidade existe sempre uma resolução ridiculamente simples. E aí, hoje eu percebo que o universo está programado em cima dessa premissa de complexidades que são feitas de um modo extremamente simples. E a questão do infinito é essa sacada, sabe? De que o infinito é uma repetição e de que os multiversos são repetições fractais infinitas. E a nossa própria natureza da Terra, sabe? Ela tem essas sacadas simplissimamente geniais para fazer tarefas complexas, né? Como é o caso, pô, da reciclagem natural da água, por exemplo, né? Porque se a gente for parar para pensar, de onde que surge a água, né? Pô, a água ela surge aí de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Essa é a fórmula química da molécula de água, óbvio. Mas, porra, de onde que surge a água? De onde que a água veio, né? Sabe, como que a porra que tá aí a água? Aí a gente vê que a água é um bem finito, mas que possui em sua programação uma possibilidade de reciclagem infinita. Sabe, a água ela é um bem finito, porém infinito em sua reciclagem. Porque se a gente for pensar na água é o seguinte, aí tem a chuva, aí a água vai para o fundo da terra, que encontra o lençol freático, e do lençol freático vira um rio, do lençol freático brotam minas de águas minerais, aí essas águas aí elas desaguam no oceano, aí do oceano aquilo se evapora novamente e cria uma nuvem de chuva, aí a chuva cai na terra e pô, fica nesse ciclo infinito, sabe? De modo que a água que estava no fundo do oceano agora está dentro do meu corpo, porque a água subiu para a nuvem, da nuvem caiu na terra, foi para o lençol freático, foi para uma mina de água mineral, pegaram essa água e eu bebi. E quando eu transpiro, essa água vai para o céu em forma de vapor, de gás, ajuda a formar nuvens que depois vão chover. Então, olha, cara, que sacada genial, né? A infinidade finita de alguma coisa, né? Isso é algo realmente muito interessante e é por essas e outras que eu acredito que Deus existe e que isso obviamente não surgiu do acaso, né? Existe alguém que programou isso, algo ou alguém que fez essa programação da vida, né, da existência. E é isso aí. Tamo junto. Depois eu gravo mais vídeo aí. Falou.